Pois bem, ainda falando acerca de João, o apóstolo, crer em João no capítulo 20, versículo 31, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 31, crer ali indica aceitar um fato, aceitar uma pessoa, reconhecer que aqueles milagres que ali são registrados para gerar fé, para conduzir a vida eterna aqueles que tomarem ciência daqueles fatos, que conhecerem aquela pessoa e que verdadeiramente crer em Jesus Cristo. Já em 1 João, ao combater o gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus, o gnosticismo dizia que Jesus não veio em carne, que Jesus era uma aparição, que Jesus não tinha um corpo físico verdadeiro, ele tinha um corpo aparente. O gnosticismo negava a encarnação de Jesus. João, a combater isso, ele registra a fé como sendo uma afirmação de que Jesus é o Cristo e que ele é nascido de Deus. Então, para que haja salvação, é necessário também crer dessa forma. Crer aqui nesse texto é afirmar este fato, é afirmar a encarnação de Jesus. Quem nega a encarnação de Jesus, quem nega a doutrina de Cristo completa, a cristologia completa, porque quem nega a parte equivale a negar a completa. Se alguém nega a encarnação, que é parte da cristologia, nega a Cristo como um todo e não tem acesso à salvação. Então, crer aqui em 1 João é crer e afirmar o fato de que Jesus veio em carne, que vai se tornar uma doutrina. É um fato que vai se tornar uma doutrina. A doutrina da encarnação de Cristo, que é uma das doutrinas que compõe a doutrina maior de Cristo, chamada cristologia. Textos em que o verbo crer aparece como objeto direto à pessoa de Deus ou de Cristo. Então vejamos alguns textos que crer dirige-se à pessoa de Deus ou à pessoa de Cristo. Vejamos, por exemplo, João, capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Então aí crer é crer em Deus o Pai e crer em Jesus Cristo, o Filho. É um ato de fé. Crer em Deus o Pai e crer também em Cristo, o Filho. Em João capítulo 3, versículo 16, fé está em um nível mais alto, mais perfeito e mais frutífero. Capítulo 3, versículo 16 de João mostra a fé no seu estágio mais elevado. Por crer, o crente apodera-se da vida, que é o objeto da sua fé. Qual é o objeto da fé? O objeto da fé é a vida eterna, a vida em Cristo. Então, por crer, por esse ato de crer, esse exercício, o crente apodera-se da fé, apodera-se da vida, que é o objeto da sua fé. Vamos melhorar isso? Quando o crente crê, ele apodera-se do objeto da sua fé, que é a vida eterna. Do mesmo modo que o homem natural, pelo comer, se apropria da vida física. O homem natural, estamos falando agora não do crente, mas do homem natural, de coisas naturais. O homem natural, pelo ato de comer, ele se apropria da vida física. Se ele não comer, ele perde a vida física. Assim também, o crente, pelo uso da fé em Cristo, se apropria de todo o poder e vida que estão em Cristo Jesus. Então há uma analogia. O alimento natural gera a vida natural. O alimento espiritual, que é Cristo, o pão da vida, gera a vida espiritual, gera a vida eterna. Essa analogia ela é bastante presente
no Novo Testamento. Principalmente, onde essa analogia é bem clara, é no discurso de Jesus sobre o pão da vida. Quando Jesus fala sobre o pão da vida, lá no capítulo 6 de João, ele diz as seguintes expressões: vem a mim, crê em mim. Essas expressões, elas são sinônimos de comer da carne e beber do meu sangue. Quando ele diz, quem vem a mim, quem crê em mim, ele está dizendo que a pessoa que vem e que crê, come da sua carne e bebe do seu sangue. Ou seja, é participante da vida eterna que ele comunica. Comer da carne e beber do sangue é ser participante da vida que Jesus comunica. Tá? E nós vemos isso claramente em João capítulo 6, versículo 35. Todas falam, todas as vezes que aparece essa expressão, todas falam da mesma fé. Todas essas expressões falam da mesma fé, forte e vigorosa, ativa e frutífera na pessoa de Cristo. Elas, as expressões, ensinam também que o valor da fé se deriva do seu próprio objeto. O que faz a minha fé ter valor? É o objeto para o qual ela está direcionada, que é a vida eterna, que é Cristo. Então, essas expressões ensinam também que o valor da fé se deriva do seu próprio objeto. O verbo crer, ele aparece às vezes sem um objeto direto, como em João capítulo 1, versículo 7 e capítulo 3, versículo 2. Veja como está. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Outro, se vós falai de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, nós não vemos aparecer aí junto com o verbo crer o objeto direto. Porém, subentende-se, porém percebe-se que no Evangelho de João, o objeto da fé é Cristo, é a vida eterna. Vejamos a função da fé. A fé propicia a vida. Então a função da fé é propiciar vida, é dar vida. A analogia de Jesus, lá em João capítulo 6, serve para explicar que fisicamente o homem natural vive por comer pão. Pão aqui é sinônimo de toda a alimentação. Parou de se alimentar, morre. A fome, ela conduz à morte. Pode demorar, mas conduz. Então, a analogia de Jesus em João capítulo 6 serve para explicar que fisicamente o homem natural vive por comer pão. Espiritualmente, vivemos pela fé. O pão salva da morte física. O pão, o alimento, nos salva da morte física. Esse exercício poderoso que o alimento tem sobre o organismo sacia a fome. Nós não morremos de fome por causa do poder que o alimento tem sobre o nosso organismo. Assim, Jesus é quem salva da morte eterna, com a sua vida e o seu poder espiritual. É essa a analogia. Pão natural traz vida natural. Jesus, o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, traz vida eterna. Essa é a função da fé em Jesus. A fé em Jesus, ela propicia a vida. Ela nos alimenta para a vida eterna. Essa é a função da fé. Mas qual seria a sua natureza? Qual é a natureza da fé? A natureza da fé é propiciar, proporcionar o relacionamento vivo, perfeito e vital entre o Deus Salvador e o homem pecador. É pela fé, não é por nenhum outro meio, é pela fé que o homem pecador pode relacionar-se, pode ter acesso
ao Deus Salvador, somente pela fé. Então a natureza da fé é propiciar isso. A fé é o remédio espiritual para o estado espiritual do homem. Remédio físico, remédio natural, remédio receitado pelo médico da terra, pode curar doença física, doença natural. Mas o remédio que cura o estado espiritual do homem, que liberta o homem dessa doença, por assim dizer, chamada pecado, é somente Jesus Cristo, é somente a fé. Assim, em si mesma, o que é a fé em si mesma? A fé em si mesma é a submissão completa da personalidade a Jesus Cristo. A nossa personalidade, ela tem que ser submissa a Jesus Cristo. Veja a personalidade de Pedro. Pedro era intrépido. Pedro era decidido. Às vezes decidia até rápido demais. Até que essa sua personalidade ficou completamente submissa a Cristo. E Pedro então foi muito útil à obra de Deus, muito útil à obra de Jesus Cristo, porque pela fé a sua personalidade foi totalmente submissa a ele. Mas a fé é mais do que simplesmente um ato de inteligência. A fé é muito mais do que somente entender. Envolve a personalidade toda, é a submissão voluntária. A pessoa não se submete obrigada, ela se submete voluntariamente. É uma submissão voluntária e inteligente da personalidade integral a Jesus. Jesus precisa da nossa completa submissão. Em geral, a ideia é que quando alguém pratica o ato de comer, está por meio deste ato entregando comida ao corpo. Quando eu como, eu penso, bom, estou entregando comida ao meu corpo, estou dando comida a ele. Realmente é o contrário que acontece. Quando comemos, nós estamos entregando o alimento ao corpo. Não estamos entregando o alimento ao corpo, mas estamos entregando o corpo ao alimento. É o contrário. Nós pensamos geralmente que estamos entregando alimento ao corpo, mas na verdade nós estamos entregando o corpo ao alimento. Como é que isso pode ficar claro? Isso se torna bem claro, supondo que tomemos um veneno qualquer. Pois vemos logo que o veneno se apossa do corpo. O alimento é a mesma coisa, o alimento também se apossa do corpo. O que se come domina o corpo, pois ele, a fim de assimilar o que come, submete-se à comida. O corpo submete-se à comida. Nosso organismo se submete à comida para poder se alimentar. Tem que ser assim, porque pelo plano de Deus a comida vai agindo dentro do corpo, expulsando a fome, a fraqueza, edificando e fortalecendo o corpo de muitas maneiras. Foi esse o processo que Deus preparou. À medida que nós vamos nos alimentando, o corpo vai se fortalecendo, a fome vai sendo expulsa e nós vamos sendo edificados. Havendo uma comida perfeita e uma completa submissão do corpo, os resultados serão ideais. Se a comida estiver boa e o corpo se submeter à comida, assimilar bem a comida, nós alcançamos os nossos ideais, que é uma boa saúde. Não é isso? A fé age da mesma maneira. Pela fé o homem entrega-se a Cristo, o pão dos céus, o perfeito alimento que nutre a alma. E Jesus, como pão, vai agindo dentro da nossa alma, fazendo a sua vontade. Assim como o alimento faz o efeito em nós, assim Cristo faz
a sua vontade em nós, à medida que nós nos alimentamos regularmente de Cristo, o pão da vida. Ele expulsa de nós o pecado, purifica-nos e fortalece-nos constantemente. A razão por que ele não faz mais é a nossa imperfeita submissão. Quando não acontece na nossa vida toda a vontade de Deus, toda a vontade de Cristo, é porque nós estamos, na maioria das vezes, de algum modo sendo insubmissos. Você deve estar pensando, mas por que eu num curso bacharel em teologia eu preciso aprender isso? Isso é tão simples, isso é tão fácil. Temos uma resposta para isso. Precisamos aprender isso porque o simples, o complicado é ser simples. Complicado é ser simples, por isso nós precisamos aprender, ou se já sabemos, precisamos revisitar esses fundamentos, porque é isso que nós vamos ter que pregar, é isso que nós vamos ter que ensinar à igreja, é isso que nós vamos ter que ensinar aos novos convertidos, é isso que mantém a nossa vida espiritual, são esses fundamentos. Por mais que nós já saibamos, por mais que seja simples, é necessário revisitá-los. Então vamos continuar falando dessa coisa tão simples que é a fé. Vejamos a fé nos escritos paulinos. Como é a fé nos escritos do apóstolo Paulo? Para o apóstolo Paulo, a fé é confiar em Deus, é fazer repousar a alma em Deus ou em Jesus Cristo. É uma atitude tanto receptora como simpática para com Deus e a sua graça. Então, para Paulo, fé é confiar em Deus. É descansar em Deus, é descansar em Cristo. É uma confiança do coração na justiça divina. O coração de quem tem fé confia na justiça divina. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Então, é uma questão de confiança. Para Paulo, fé é uma questão de confiança do coração humano na justiça divina. Vemos isso em Romanos capítulo 10, versículo 10. Ainda continuando com Paulo, é no coração que Cristo vem habitar em amor. É no coração. Então, para Paulo, fé é confiança que vem do coração humano na justiça de Deus. Porque é no coração que Cristo vem habitar pela fé em amor. A fé em Cristo presente no nosso coração. Paulo ainda continua expondo a sua posição acerca do que é fé. A fé para Paulo, a fé é um princípio ativo de operação numa personalidade receptiva e acionada pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 mostra isso. A fé, ela é um princípio ativo. Ela não é parada, ela é ativa, ela é dinâmica. Ela opera na personalidade e ela gera amor por Deus. Essa é a fé, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ainda para Paulo, a fé é o grande motivo para a obediência e para a aplicação às obras. Se eu obedeço a Deus, eu tenho que obedecer por fé. Eu não tenho que obedecer a Deus por conveniência ou por medo. Se eu obedeço a Deus, eu tenho que obedecer por fé. Porque é essa fé que deve ser o motivo da obediência e de eu me aplicar à obra de Deus. Segundo o que vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. Fé como motivo de obediência
e aplicação às boas obras. A fé não atrapalha o crente na obra. Alguém acha que a fé é oposta às obras e a obra é oposta à fé. Não existe isso, há um equilíbrio no Evangelho entre fé e obras. Então a fé não atrapalha o crente na obra. Ela o dispõe a trabalhar. É a fé que leva o crente a trabalhar a obra. A fé só é contrária às obras quando o fundamento das obras não é a salvação. Eu estou praticando obras não é porque eu sou salvo, é para ser salvo, aí é o contrário. Aí a fé, ela é contrária às obras, porque as nossas obras têm que ser geradas pela nossa salvação. Eu tenho boas obras não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Esse é o processo correto. Aquilo que é feito sem vir de fé é pecado. Se eu tenho obras por qualquer outro motivo que não seja a fé, se eu tenho obras para aparecer, se eu tenho obras para estar bem diante da sociedade, se eu tenho obras porque eu tenho inveja do outro irmão que também tem, isso é pecado. Aquilo que é feito sem vir de fé é pecado. Isto é, não ter a fé como fundamento. Se você, as suas obras, não tiver a fé como fundamento, as suas obras, ao invés de agradar a Deus, elas se tornam pecado. Como é que entendemos isso? Lendo Romanos capítulo 14, versículo 23. Então isso tem que ficar bem claro para nós. A nossa obra tem que ser produto da nossa fé. Ela não pode ter outra motivação. Uma das frases mais características de Paulo é a frase, crer em Cristo. Paulo repete isso várias vezes nos seus escritos. Crer em Cristo. Para descrever, para que ele usa essa frase? Para descrever um íntimo e pessoal relacionamento entre o crente e o seu Senhor. Quando eu creio em Cristo, segundo o que diz Paulo, esse crer, ele vem de um relacionamento íntimo que eu tenho com o meu Senhor. É uma confiança, é uma fé que eu adquiri nele. É a fé que propicia a nossa entrada nessa relação espiritual com Cristo, que é o objeto da nossa fé. A fé me aproxima do objeto dela, que é Cristo. É a fé que me aproxima de um relacionamento vivo, saudável com o meu Salvador. É pela fé que eu me relaciono com Ele. Viver pela fé em Cristo é como Paulo expressou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. É viver em Cristo. O Cristo viver no crente. É viver em comunhão íntima, onde as velhas coisas já passaram e tudo se fez novo. Paulo diz assim, ó, não vivo mais eu, mas eu já estou crucificado. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um relacionamento em que eu morro para o mundo e vivo somente para Cristo. E aí cumpre-se em mim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz que só a fé operada por amor é que tem valor. A fé, para ter valor, ela tem que ser operada pelo amor, pelo esse relacionamento íntimo de amor entre o crente e o seu Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que em razão da fé, o crente é selado com o Espírito Santo. Não pode confundir esse selado com o Espírito Santo aí com o batismo com o Espírito Santo, tá? O batismo com o Espírito Santo, antigamente se dizia que o batismo com o Espírito Santo é o selo da promessa. Não pode confundir as coisas, tá? Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que o crente pela fé, ele é selado com o Espírito Santo. O que é ser selado?
é ter a garantia de que nós seremos salvos. Então essa fé ela precisa ir até o fim. Ela é o selo, ela é a garantia. Ela é a garantia. Esse relacionamento com o Espírito Santo é a garantia. Se quando Jesus vier não encontrar em nós esse selo, quando o Espírito Santo vier arrebatar a igreja, para levar a igreja nos ares de encontro com Cristo, o crente que não tiver esse selo não vai subir. Porque esse selo é o selo da promessa. Este selo de Efésios capítulo 1, versículo 13, é o que garante que o Espírito Santo irá nos transformar e que nós subiremos ao encontro de Cristo nos ares. É um selo, é uma garantia. Se qualquer objeto comprado não tiver selo, não tem garantia. Então, se nós perdermos o selo, nós não temos nenhuma garantia de que seremos arrebatados. Você levaria para sua casa um objeto valioso sem o selo? Pense bem nisso. Você levaria para sua casa um relógio de luxo, caríssimo, se ele estivesse sem o selo que comprova a procedência dele? Assim acontecerá com o crente. Jesus não tomará para si o crente que não tiver selo. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 3, versículo 22, a justificação é pela fé para todos os que creem. Então, se não crê, não é justificado. Se a fé não for viva, se a fé não for verdadeira, não está justificado. Continua com todas as suas culpas diante de Deus. É a fé em Jesus Cristo que nos coloca num relacionamento novo, perfeito com Deus e que nos conduz à justificação. Sem fé não há justificação, logo não há perdão de pecados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos se permaneceis na fé. Então, o crente, de quando em vez, ele precisa examinar se ele permanece na fé, se a fé dele está ativa, se está viva, se a fé dele está regendo o relacionamento dele com Cristo. Parece bastante simples, mas é isso que nós temos que ensinar na nossa igreja. Esses são os fundamentos do Evangelho. São os fundamentos do Evangelho. Enquanto às vezes nós nos preocupamos com coisas mais complicadas e deixamos os fundamentos do Evangelho. E eles não podem ser deixados. São os fundamentos que preservam o Evangelho, que preservam o cristianismo. É por isso que nessa disciplina Teologia do Novo Testamento nós estamos nos preocupando, nós estamos nos aplicando a estudar os fundamentos do Evangelho, os fundamentos do Novo Testamento, os fundamentos do cristianismo. E um fundamento bastante presente, que às vezes é esquecido, quase não se fala, é a corrupção do homem. A corrupção do homem é um dos fundamentos do Evangelho. Precisa ser ensinado como fundamento que o homem corrompeu-se. A Bíblia diz que todas as pessoas, sem exceção, pecaram. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a corrupção do homem é um fundamento bastante importante de ser reconhecido. Então isso significa que todos necessitam de salvação. Se todos pecaram, todos necessitam de salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Ninguém pode se justificar diante de Deus porque é bonzinho, porque é compreensível, porque dá esmola, porque não briga com a esposa. Nada disso pode nos justificar. Todos nós somos pecadores, estamos destituídos da graça de Deus. E só quem pode nos justificar é Cristo. Nós, pelos nossos méritos, não podemos nos justificar diante de Deus. Toda a nossa justiça para Deus sem Cristo é como um trapo de imundície.
Nós somos tidos por Deus como justos, quando Ele olha para nós através do sangue de Cristo. Aí sim, Ele nos vê como justos. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Devastou a natureza humana. Deus criou o homem bom, íntegro e dotado de responsabilidade moral e livre escolha. O homem deixou de ser bom. Jesus disse que o homem é mau. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo, dará Deus o Espírito Santo àqueles que o pedem. Então, Jesus o classifica o homem como mau. Deus criou o homem bom, o homem tornou-se mau. Deus criou o homem íntegro, o homem perdeu a integridade. Deus criou o homem dotado de responsabilidade moral. A moral do homem está pervertida. Deus criou o homem com livre escolha. A livre escolha do homem ficou presa ao pecado. Ficou presa ao pecado. O homem não consegue, com o seu poder de escolha, com o seu livre-arbítrio, escolher o bem, porque ele tornou-se escravo do pecado. Tornou-se escravo do pecado. Ele pensa estar livre, quando na verdade ele se tornou escravo do pecado. Tanto é que uma pessoa que tem um vício, uma pessoa que bebe, bebida forte, ela tem liberdade para beber, mas tem dificuldade para deixar de beber. Ela está presa ao vício. Da mesma forma o cigarro, da mesma forma as drogas, da mesma forma a prostituição. A pessoa pensa estar livre para praticar aquele ato, quando na verdade ela está presa àquele ato. Porque ela tem liberdade para praticá-lo, mas não consegue deixar de praticá-lo. Então, o pecado acabou até mesmo com a livre escolha do homem. O homem tornou-se escravo do pecado. Quando escolhe sempre como escravo. Escolhe sempre continuar na escravidão. Mas quando o pecado entrou na humanidade através da obediência de Adão, isto mudou. O que é que mudou? Mudou o fato de Deus ter criado o homem bom e íntegro. O homem perdeu essa capacidade de ser bom e ser íntegro. Agora, ele não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus, não. A imagem e semelhança de Deus nele ficou torcida, ficou prejudicada. Ele deixou de refletir a glória de Deus como refletia antes. Ele precisa voltar-se para Cristo, crer em Cristo como Salvador, para voltar a refletir a imagem de Deus de glória em glória. Parece uma pregação evangelística? Sim, parece. Porque esse é o fundamento do Evangelho, esse é o princípio. É isso que tem que ser ensinado.